Eu já desenhei esse flange no AutoCAD, no SolidWorks, no Inventor e agora nós vamos desenhar ele no NX. Então vira aí o teu celular e vem comigo desenhar esse flange no quarto software diferente. Depois de criar essa peça no AutoCAD, no SolidWorks e no Inventor, eu vou fazer ela no NX. Vocês vão ver que é muito parecido também. O NX já foi bem mais difícil na época que ele era o Unigraphics, mas hoje ele já está muito mais parecido com o SolidWorks e com o Inventor. Então nós vamos aqui em Arquivo, Novo, tá? Assim como nos outros softwares também, seleciono o modelo, né, para peça, se fosse montagem era em montagem, e dou um OK. Ele vai abrir aqui a área de trabalho da peça. Assim como no SolidWorks e no Inventor, a gente vai lá em Esboço, Sketch, aqui eu vou em Rascunho, tá? E aí seleciono aqui o plano superior, OK. E aí agora eu vou fazer os círculos, né? Com essas medidas aqui que eu já tenho anotado no AutoCAD. 229 por fora, 116 por dentro. Então eu venho aqui em círculo, a diferença é que aqui no NX eu posso fazer o círculo e depois botar a medida assim como nos outros, como eu já posso digitar a medida aqui antes, né? Que eu tenho aqui ó, o 229 e o 116, então eu posso digitar ó, 229 Enter e depois selecionar aqui o centro para deixar o círculo. Digito 116 Enter e aí clico aqui no centro e já estão os dois círculos feitos ali. Aí eu vou fechar e agora eu vou, né, eu posso fazer um círculo também e transformar ele em geometria de construção, né, assim como a gente fez no outro software, ou posso simplesmente criar uma linha aqui na medida, né, que é do centro até o centro do círculo. Então qual que seria essa medida aqui? Seria metade, né, desse diâmetro 190, que é o raio, ó, do centro até o centro do furo. Metade de 190 é 95 e o furo é 19 milímetros 8 vezes. Então nós vamos fazer agora. Então eu clico aqui no centro, clico aqui fora, fecho. Então já fiz aqui a linha. Agora eu vou colocar uma medida nela, tá? Então para ir em medida vocês podem vir aqui ó, em First Focus e aí seleciono aqui a medida. Dou dois cliques nela e digito 95, Enter. Tá feito aqui já a minha linha com 95. Agora eu posso clicar nela e clicar aqui do lado, converter para referência. Agora ela virou uma geometria de referência também, assim como nos outros softwares. Aí eu venho aqui em círculo agora para fazer o furo de diâmetro 19, 8 vezes. Então digito 19, Enter e vou colocar onde está o furo. O furo está aqui, ó. E fechar. Tá aqui a furação de diâmetro 19. Agora como que eu faço para multiplicar ela várias vezes? Mesma coisa que nos outros softwares, ó, eu venho aqui em padrão. Só que aqui em padrão eu vou selecionar, ó, o padrão, tem o padrão linear e tem o padrão circular. Eu seleciono o circular, ele pede para eu selecionar a curva, então eu vou selecionar a curva. O que que é a curva? É o furo, né, que eu quero multiplicar. Selecionei ele. Aí ele pede para especificar quantos vão ter. Eu vou colocar aqui que são 8. E o ângulo de afastamento, eu vou deixar 15 graus aqui por enquanto para vocês verem como que funciona e aí depois eu vou colocar o ângulo correto. Então clico aqui em especificar ponto e clico aqui no ponto central. Automaticamente ele está multiplicando aqui, ó, 8 furos, só que a 15 graus de afastamento. Diferente de lá onde eu coloco que é 360 graus, ele divide automaticamente, aqui ele pede qual o ângulo entre um furo e o outro, né, o ângulo de afastamento. E eu posso colocar que é 360 dividido por 8. E dar um OK, ele automaticamente divide, né, os 360 graus em 8 vezes e vai colocar aqui, né, equidistantes os 8 furos. Então, está pronta aí a primeira parte, aí eu venho aqui em acabamento para finalizar o esboço. Assim como nos outros softwares eu vou extrusar, que a gente chama de extrude, ressalto extrudado, né? Então é a mesma coisa, que é o extrudar. Aí eu já vem selecionado ali e eu vou colocar a medida aqui de 22.2, né, que é a medida aqui da espessura. E vou dar um OK. Tá feita a primeira extrusão. Agora eu tenho que fazer o ressalto, né, assim como eu fiz aqui no Inventor, ó, no SolidWorks e aqui no Inventor, né, eu tenho que fazer esse ressalto aqui de 1.6. E a medida dele é 157. Então vamos vir aqui no NX, rascunho, seleciono aqui a face, OK. E aí eu vou agora fazer o meu círculo. A diferença é que no NX ele não vem aqui ó, com as linhas e os pontos para que eu possa utilizar ele para fazer o meu novo esboço. Então preciso vir aqui em incluir ó, e ver o que eu quero incluir nesse esboço.
Então venho em incluir, clico aqui no centro, tá? Ele já incluiu aqui o ponto e eu vou incluir esse diâmetro aqui porque eu vou precisar dele, né, para fazer o outro de fora. Selecionei ele, dei OK. Agora eu venho aqui em incluir, seleciono esse diâmetro de fora, OK. Estou com aquela linha ali também. Então, agora eu venho em círculo, consigo selecionar o centro, que foi o ponto que eu incluí. Vou digitar a medida, né, que é 157. Então digito 157, Enter. E já está, posso dar um ESC que já está aqui no meu círculo, tanto o interno quanto o externo. Venho em acabamento, extrusar. E aí tá vendo que ele tá só a linha de fora selecionada, então ele selecionaria o bloco inteiro. Aí eu venho aqui e seleciono aquela linha de dentro. Ó, agora ele está extrusando ou extrudando, né, como você preferir, só o ressalto. Digito 1.6, né, ao invés de 22 e dou um OK. E aí está já o flange também. O que a gente fez no outro, se não me engano, a gente fez um raio aqui, né, por fora, né? Isso aí. Fizemos um raio ali por fora. Como é que eu faço o raio aqui no NX, Eric? Mesma coisa que o outro, que era filete ou fillet, né? Aqui eu tenho, ó, aqui tem o chanfro, né? Caso você queira fazer, ou ele chama aqui de fusão de aresta, né? Então pode utilizar aqui o fusão de aresta e aí eu seleciono aqui essa linha, coloco a medida que eu quero fazer aqui o meu raio, digamos que é 2 milímetros, vou dar um OK. E está feito ali, né, o meu filete, digamos assim, que aqui ele chama fusão de aresta com 2 milímetros, tá? Então está feito o nosso flange no NX, assim como a gente fez nos outros softwares. Isso foi para mostrar para vocês, né, que os softwares têm a mesma forma de trabalho, né? Então se tu sabe fazer a peça aqui num software, provavelmente, né, tu consegue fazer nos outros também. Por isso que é bom tu saber muito bem um software e saber pelo menos o básico de outro, que aí tu não perde nenhuma oportunidade. Vem que aparece, né, uma oportunidade de emprego que seja num software e aí tu não sabe mexer nele, ou uma oportunidade para um projeto como autônomo, e os softwares são apenas ferramentas. Tu sabendo mexer muito bem num e o básico de outro, tu se vira com qualquer software para desenvolvimento de projetos mecânicos. Espero que tenha gostado. Até mais! Não esquece de entrar no meu perfil para assistir as outras partes. Essa série de vídeos é para provar para ti que os softwares não são tão difíceis como parecem, que eles são apenas ferramentas e que tu pode sim aprender qualquer software para desenvolver os teus projetos mecânicos. Então aproveita para seguir o perfil e vem aprender projetos mecânicos de verdade comigo. Bora lá!